O mercado nas últimas semanas vem batendo fortemente nas ações da BB Seguridade. Assim como nas ações do Banco do Brasil, o mercado continua muito pessimista em relação ao agro, por isso que vem batendo fortemente no Banco do Brasil e na BB Seguridade. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos da BB Seguridade, mostrar minhas perspectivas de dividendos, o porquê essas quedas da BB Seguridade nesse momento pode ser uma excelente oportunidade pensando no médio e longo prazo. Vou falar um pouco sobre a sazonalidade que a BB Seguridade tem em relação ao agro. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI. Se você já é inscrito nesse canal, deixa o like, então bora pro vídeo. Nesse slide, a BB Seguridade destaca que ela é líder de mercado em seguros de vida e prestamista, com 12,3% da fatia do mercado, é líder em seguros rurais, com 73% da fatia do mercado, em previdência e em capitalização. Nesse gráfico, ela mostra também o potencial de crescimento que o ramo de seguros ainda pode ter no Brasil. Observem a penetração de seguros em relação ao PIB dos países, e o Brasil está com apenas 3,9% de prêmios de seguros em relação ao seu PIB, o que pode ter um crescimento muito maior para os próximos anos. Nesse slide, a BB Seguridade destaca que a contribuição para o seu resultado hoje vem 40% da parte rural, 17,6% da parte de previdência, 16,7% da parte de vida, prestamista 12,1% e o restante é uma porcentagem nem tão grande assim em relação ao seu resultado operacional. Nesse slide, ela destaca que é segundo lugar no Brasil em relação a seguros de vida, que desde 2020 houve um crescimento nessa parte de seguros e a sinistralidade caiu 4,2 pontos percentuais. Em relação ao prestamista, ela é o primeiro do Brasil em participação do mercado em relação aos prêmios emitidos. Ela destaca que existiu um crescimento bem substancial e a taxa de sinistralidade aumentou um pouco de 2020 até 2024. Em relação ao seguro rural, a BB Seguridade é líder de longe do setor. Ela destaca que desde 2020 os prêmios emitidos do seguro rural teve um crescimento médio de ano a ano de 23%. Então é um crescimento bem forte da parte do seguro rural, o que pode continuar repetindo para os próximos anos, se pensarmos que grande parte do PIB do nosso país vem da parte rural. Ela destaca a queda de sinistralidade desde 2020 até o momento de 14,5 pontos percentuais. Em relação a Brasilprev, as partes de previdência, ela tem 27,4% do mercado. O segundo lugar, se não me engano, é a Caixa Seguridade e ela ganha receitas nessa parte de previdência em relação à sua taxa de gestão, que é por volta de 1%, como podemos ver aqui, que teve um crescimento médio anual de 15% nos últimos 5 anos. Outra faixa que gera bastante lucro para a BB Seguridade é a parte de capitalização. Ela destaca que teve um crescimento médio de 15% nos últimos 5 anos. A arrecadação aumentou 9% nos últimos 5 anos. Ela é o principal player do mercado em relação à participação do mercado, com 26,2%. Se não me engano, o segundo lugar também é a Caixa Seguridade. Observe os crescimentos das reservas, que cresceu 7% ao ano nos últimos 5 anos. Nesse slide, a BB Seguridade destaca a participação do resultado financeiro em relação ao seu lucro. Aqui ela mostra, em 2020 foi 4%, naquela época a Selic estava muito baixa, 2021 também, a Selic, se não me engano, em 2021 estava em 2%, 3%, e depois com o forte aumento da Selic para 2022, 2023 e 2024, esse resultado cresceu para a faixa de 18% a 20% nos últimos anos, o que deve se repetir até os próximos cortes da Selic. No primeiro TRI de 25, 16% do seu lucro veio em relação ao resultado financeiro. E o que quer dizer resultado financeiro? Esses prêmios que ela capta em relação aos seus seguros, ela vai e deixa esse dinheiro aplicado principalmente em pós-fixados, como podemos ver aqui. Nesse primeiro TRI de 25, 87% das aplicações financeiras foram aplicadas em títulos pós-fixados, que é títulos basicamente 100% CDI. Provavelmente. Então, ela é bem conservadora nessa parte, colocando quase 90% dos prêmios que são arrecadados em títulos pós-fixados. E aqui vocês podem observar que, mesmo com os cortes de juros, a BB Seguridade não vai ser afetada de uma forma muito considerável, porque, em média, 16 a 17% do seu lucro líquido em relação ao resultado financeiro. Podemos ver o informativo mensal da BB Seguridade em relação a abril. Quem assistiu meu vídeo da Caixa Seguridade, eu também mostrei o informativo de abril. Essas seguradoras informam mensalmente todos os seus informativos dos últimos meses. Isso nos dá um pouco de norte sobre o que está acontecendo na seguradora.
E um dos motivos das quedas recentes, eu acredito que é a parte um pouco mais fraca, principalmente, um pouco mais fraca não, é bem fraca, da parte de seguro rural, que teve uma queda de 7,8% em relação a 2024. E lembre-se, 41% do resultado da BB Seguridade vem do seguro rural. Então o mercado já está bastante pessimista por conta dessa sazonalidade que existe no agro. Eu vou mostrar a seguir para vocês. Outra linha que é bem forte da BB Seguridade é a parte de seguro de vida, que teve uma queda de 10% em relação ao mesmo período de 2024, e a parte prestamista teve um crescimento bem acentuado de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 4 meses de 2025, em relação aos 4 meses de 2024, o seguro prestamista teve uma queda de 13,9% e é bastante substancial. Lembre-se que é por volta de 12% o seguro prestamista em relação ao resultado da BB Seguridade, e a parte rural no acumulado dos últimos 4 meses tem uma queda até moderada de 2%. Então, eu acredito que o mercado está mais pessimista, principalmente com essa parte de meio do ano. Eu vou mostrar a seguir para vocês. E podemos observar nos gráficos que todos vieram bem em linha em relação à sazonalidade. Observe que no rural existe sim essa queda e depois uma melhora para o final do ano, e os outros ramos de seguro vieram bastante em linha em relação aos seus anos anteriores. E na parte de previdência, ela mostra aqui que as contribuições caíram de forma bem acentuada em relação ao ano passado. Ela caiu 37% em relação ao ano passado, a abril de 2024. E se analisarmos a BB Seguridade contra o mercado sem a BB Seguridade, teve uma queda bem substancial também na parte de contribuições comparando com o mercado. E na parte de capitalização, tem um aumento de 37% em relação a 2024. E se contarmos com o mercado sem a BB Seguridade, o mercado cresceu apenas 10,3%. Então observem que a parte de previdência teve uma queda bem acentuada em relação aos períodos anteriores, possui até uma certa sazonalidade, como podemos ver aqui, existe uma queda dessas contribuições e depois para o final do ano existe uma recuperação. Lembrando que boa parte do resultado da BB Seguridade vem através da taxa de gestão desses fundos de previdência que são contratados, principalmente PGBL e VGBL. E a parte de capitalização vem bem em linha com o esperado em relação aos outros anos. Observe também a sazonalidade aqui. Um ponto que eu quero destacar para vocês, que eu já comentei no último vídeo que eu fiz sobre BB Seguridade, é a parte do agro, que tem uma sazonalidade que afeta diretamente a BB Seguridade. O principal que eu vou te mostrar é a parte de soja, mas se observarmos, a sazonalidade dos outros tipos de plantio é bastante parecida, apenas o feijão e a cana que são diferentes, que são mais para fevereiro, março e abril o plantio. O restante, o plantio é entre setembro e janeiro para quase fevereiro. Qual é o detalhe importante aqui? Observem que a parte de plantio, que é onde o seguro rural entraria, porque o seguro rural serve para quê? Proteger, dar uma seguridade naquele produto. Se o plantio existe apenas entre setembro e final de janeiro, e depois temos apenas a colheita entre janeiro e junho, o que vai acontecer entre janeiro e junho não vai ter tantos prêmios emitidos dessa parte. Na parte da colheita não precisa ter seguro. Não faz sentido, porque eles estão segurando a plantação. Se já está colhendo, não precisa mais de seguro. Então, não existe mais seguro nessa parte. Enquanto todo mundo está plantando entre setembro e final de janeiro, aqui é onde existe a maior parte de contribuição em relação aos prêmios emitidos para o seguro rural. Porque simplesmente é como eu falei, não faz sentido o agricultor buscar um seguro para algo que está sendo colhido, sendo que o seguro é para a plantação até a colheita, entenderam? Então, existe essa certa sazonalidade, principalmente por conta que o agro é sazonal. Então, podemos esperar uma melhora forte no balanço da BB Seguridade, principalmente para o final do ano e início de 2026, que é a parte sazonal da BB Seguridade. Isso aqui é apenas o lucro operacional da BB Seguridade. Observe que existe uma sazonalidade bem clara. O lucro cai de janeiro a julho, por conta da parte que eu mostrei para vocês, que geralmente é a parte de colheita, e o EBIT cresce fortemente de julho a janeiro, porque é a parte do plantio. E também a mesma coisa nos outros anos. Então podemos acreditar que o resultado vai ser um pouco pior agora no segundo TRI de 25, por isso que o mercado vem batendo bastante, o que pode abrir bastante janelas de oportunidade para aportes, e depois o resultado pode voltar fortemente por conta dessa sazonalidade que existe no agro.
E esse slide destaca o preço sobre lucro da BB Seguridade. Se observarmos desde o IPO, ele está nos menores patamares desde 2020, porque aqui foi um crash do mercado, teve uma queda muito forte no mercado. Nesse último ano, a BB Seguridade vem sendo cotada com o preço sobre lucro bem pessimista, o que na minha visão não faz muito sentido. Uma seguradora que gera esse lucro tem um crescimento relativamente bom, porque cresce junto com o agro, está sendo cotada a um preço sobre lucro de apenas 8 vezes, o que a média do setor geralmente fica em 11 vezes. Esse setor, quando está caro, ele fica por volta de 15 a 16 vezes. Aqui está caro. Então podemos ver que para começar a ficar cara, ela tem que praticamente dobrar a sua cotação, sem ao menos aumentar seu lucro. Então podemos ver que sim, a BB Seguridade está bem barata. Obviamente tem os riscos e o Banco do Brasil possui 67% do controle da empresa. E podemos observar nesse gráfico que seria o lucro operacional e o lucro em relação às operações continuadas em relação ao seu valor de mercado. Observe que ela está totalmente sem sentido na sua precificação, porque o lucro vem crescendo e as cotações estão de lado ou caindo no momento. Provavelmente esse lucro pode cair um pouco nesse segundo tri, mas pela sazonalidade ele pode voltar fortemente. Então, como eu falei já anteriormente, eu acredito sim que a BB Seguridade está bem barata. Como eu gosto de mostrar para vocês, podemos observar que a BB Seguridade hoje, em relação à sua precificação, ela tem um retorno embutido ao ano de 18,7%. Isso aqui basicamente é os dividendos mais a taxa de crescimento, que a taxa de crescimento seria o quê? O que é reinvestido na empresa. Lembrando que a BB Seguridade tem um ROI de quase 70% e ela paga por volta de 85% de payout, 85% do seu lucro líquido. 15% fica para reinvestimento e o resto é pago em dividendos. Como a BB Seguridade tem uma ligação direta com o Banco do Brasil, ela não precisa de tanto dinheiro para crescer, porque ela cresce indiretamente com o crescimento do Banco do Brasil. Da mesma forma que a Caixa Seguridade, a BB Seguridade tem essa vantagem de não precisar de um capital alto para crescimento. Se olharmos uma empresa igual a Porto Seguro, podemos ver pelo balanço dela que ela possui uma rentabilidade um pouco menor, porque ela não está atrelada a algum banco estatal ou qualquer outro banco que faça com que ela cresça seus resultados sem precisar investir para esse crescimento. Podemos ver que a BB Seguridade hoje entrega um IPCA mais 12,71%, que seria o quê? Inflação mais 12,71%. Aqui eu considerei uma inflação de 6%. Eu gosto de associar isso com o Tesouro IPCA 2035. Podemos ver que a taxa dele está em IPCA mais 7,25%. Então, essa diferença de 12,71 com 7,25 nos dá um prêmio de risco em relação a essa taxa da NTN-B de 75%. Pensando já numa queda de resultados. Essa parte pessimista é já com uma queda de resultados para esse ano, uma queda por volta de 4% em relação ao ano passado. E aqui a parte otimista é que é um resultado um pouquinho melhor só. Se não me engano, eu coloquei 3% de aumento de resultado. Então podemos ver que sim, a BB Seguridade vem apanhando bastante, o que não faz muito sentido por conta dos fortes resultados que ela vem entregando. O dividend yield projetado para a BB Seguridade numa ótica mais pessimista e pensando apenas em 85% de payout, ficaria em 9% para esse ano de 2025, nessas cotações de 35,10. Isso é 3,16 por ação. O PL projetado para a BB Seguridade no resultado pessimista, que seria uma queda de resultados, estaria em 8,9. Se eu considerarmos o resultado otimista, que é o que eu acredito que deve acontecer, o PL estaria ainda na faixa de 8 vezes. E o dividend yield estaria em 10%, 3,54 por ação. O meu preço teto projetado para a BB Seguridade é de R$ 43,00, isso nos dá 26,7% de margem de segurança. E aqui eu coloquei também o preço justo pelo modelo de Gordon. O modelo de Gordon, ele une o cálculo de dividendos, o custo de capital, que fica por volta de 18%. Hoje em dia, vários analistas colocam essa faixa. E também a taxa de crescimento. Como eu mostrei anteriormente para vocês, a taxa de crescimento da BB Seguridade é por volta de 10% ao ano. Então, pelo modelo de Gordon, a BB Seguridade deveria ser cotada a 48,61. Isso nos dá uma margem de segurança de 38,5%. Então, em vários modelos de precificação do mercado, a BB Seguridade está totalmente barata. Como podemos ver aqui, os resultados teriam que cair muito, muito forte para que ela perca essa margem de segurança.
E como eu gosto de mostrar para vocês, a parte gráfica também. No último vídeo eu comentei que a BB Seguridade, desde 2023, vem respeitando esse longo canal de alta. Ela rompeu esse canal, mas voltou para ele de uma forma bem forte. Então podemos ver que a BB Seguridade, até no último vídeo que eu fiz sobre ela, eu falei, eu nem lembro, acho que estava R$37. Acho que ela estava por aqui. Eu lembro que eu falei que ela poderia cair até esse Fibo de 161. Pode ser que ele segure. Se observarmos aqui, ele vem segurando bastante. Ela está tocando esse Fibo. Se ela falhar esse Fibo, ela deve ficar nesse suporte da linha de tendência de alta. Então, até os resultados melhorarem, ou até esse pessimismo em relação à sazonalidade melhorar, podemos ver que a BB Seguridade pode cair até essas faixas de preço de 35, 34,50 para depois subir também com a melhora do resultado. Mas como a precificação da BB Seguridade está muito aquém do seu resultado, está muito abaixo do seu resultado, eu acredito que o mercado sabe que existe essa sazonalidade. Pode ser que exista essas quedas até início de agosto e depois a BB Seguridade começa a voltar a ser precificada de uma forma melhor. Então, podem ficar ligados. Na minha opinião, é uma região bem forte de compra. Essas faixas de preço abaixo dos R$35, dos R$35,50 e R$34,50. Eu, pessoalmente, não tenho BB Seguridade na minha carteira, mas sigo de olho. Se ela começar a cair mais um pouquinho em relação a essas faixas, pode ser que eu coloque ela na minha carteira. Então é isso, pessoal. Por esse vídeo é só. Espero que tenham gostado um pouco do racional em relação à BB Seguridade. Como vimos, o mercado vem batendo fortemente nela nos últimos meses e acredito que seja mais por conta de efeitos sazonais do que realmente de alguma coisa ruim no balanço, porque como vimos nos dados, houve uma queda principalmente do seguro rural e do prestamista, mas nada fora do usual, fora do comum em relação à sazonalidade da BB Seguridade. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.